Salve, salve, belezinha? Vamos agora para um assunto que o pessoal costuma ter um pouco mais de dificuldade devido à questão de a gente precisar de vários métodos que usem estruturas de repetição, a varredura da matriz, o acesso aos elementos, geralmente é uma coisa que não é tão intuitiva para quem está começando. Então, vem comigo, vamos lá. Olha só o enunciado do exercício 11 da sua lista de exercícios sobre vetores, matrizes e registros. Desenvolva um algoritmo que preencha uma matriz numérica de dimensões 3 por 3. Após preencher toda a matriz, o usuário deve inserir uma chave de busca X. Caso exista algum número igual a X dentro da matriz, o algoritmo deve mostrar na tela os índices da linha e da coluna da posição na qual X foi encontrado pela primeira vez. Caso contrário, o algoritmo deve se encerrar com uma única mensagem dizendo chave não encontrada. Então, vamos fazer um rascunho aqui. Então, vamos dar uma brincadinha aqui. Olha só. Faça questão de rabiscar, de rascunhar. Tá joia? Ele fala em uma matriz de 3 por 3 dimensões, não é isso? Só enunciado ali em cima, ó. 3 por 3 dimensões. Então rascunhe essa matriz de 3 por 3 dimensões. Olha o que ele fala, ó. Desenvolva o algoritmo que preenche uma matriz. Ao preencher toda a matriz, o usuário deve inserir uma chave de busca X. Então vai ter ainda uma chave de busca. Vou rascunhar aqui, ó. Chave. Vou colocar aqui em cima aqui, a chave. Vai ter uma chave de busca. Então essa aqui é minha matriz mate, não é isso? Vou chamar de mate. Ok? Ficou muito pequeno, deixa eu aumentar o tamanho. Essa aqui é a minha matriz mate. E aí eu tenho a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Ó, 3 por 3. Linha 0, linha 1, linha 2. Ok? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Maravilha? Tudo bem, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ter elementos que vão respeitar as linhas e as colunas. Então, cada elemento, lembra da matriz? Ó, cada elemento está associado a um índice de linha e de coluna. Ó. Esse elemento aqui é a matriz linha 0, coluna 0. A matriz linha 0, coluna 1. Esse cara aqui, matriz linha 0, coluna 2. Aí depois, linha 1, coluna 0, tá? Ó, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, depois eu vou para a próxima linha. Linha 2, coluna 0. Então perceba que eu estou fazendo uma varredura na matriz, ó. Nesse sentido aqui, ó. Eu vou da primeira coluna até a última para cada linha. Então nessa linha eu vou da primeira coluna até a última. Nessa outra linha, da primeira coluna até a última. Maravilha? Esse efeito de para cada linha eu acesso todas as colunas, esse efeito ele vem do uso de duas estruturas de repetição aninhadas. Então vamos aqui para o código. Ó. O que eu tenho que fazer? Preencher uma matriz de dimensões 3 por 3. Então vou criar aqui. E aí os números são numéricos. Vai ser todo mundo int aqui então. Vai, ó. Int mat de 3 por 3 dimensões. Beleza? Eu vou ter aqui também int i e j. Para quê? Para quê? Porque no meu rascunho, vamos para o rascunho lá. Rascunho, cadê você? Aqui. Olha só. Nas linhas, eu quero usar a variável i. Nas colunas, eu quero usar a variável j. Então, para cada i, para cada valor que i assumir, ok? Eu faço j começar do início ao fim. Mudou o valor de i, j vai do início ao fim de novo. Mudou de novo o valor de i, j vai do início ao fim de novo. Porque daí eu crio aquele efeito de varredura, linha a linha. É isso que eu quero fazer. Então, vamos aqui, ó. Fazer o seguinte. For int, um izinho aqui começando em 0, enquanto i for menor do que 3, que é o tamanho, o número de linhas da minha matriz. Para cada linha, eu vou fazer um j começando em 0, enquanto j for menor do que 3, que é o número de colunas. Para cada i, eu vou fazer o j oscilar
de forma a que a gente peça para o usuário o seguinte: insira o elemento da posição da linha I, %D, coluna J, %D também, né? Então, eu faço isso aqui, peço para o usuário inserir os elementos da linha I, coluna J. Os elementos não, o elemento, né? E aí eu leio esse cara, olha só. Ele vai ser um %D, já que a minha matriz é do tipo inteiro, tá? Eu passo o endereço de mat na linha I, coluna J, ok? Então perceba que para cada valor de I, eu vou ter o J oscilando de 0 a 3. E o I também vai oscilar de 0 a 3. Então eu vou passar na linha 0, depois na linha 1, depois na linha 2. E para cada linha que eu vou passar na coluna 0, depois na coluna 1, depois na coluna 2. Beleza? Ponto e vírgula aqui. Muito bem. Vamos compilar aqui para ver se não deu nenhum erro de compilação. Vamos debugar isso aqui então, olha só. Vou colocar um breakpoint aqui na linha 19. E aí a gente compila de novo aqui e debuga. Muito bem. Está parado na linha 19. Vou colocar para assistir aqui o valor de I. Vamos lá. É do watch. O valor de J é do watch. E o valor de mat, índice IJ, é do watch. Tudo bem. O que vai acontecer, ó? Se eu der um next line, o I está valendo J. Quando eu der um next line, o I está valendo J. O I está valendo 0, né? O J agora vai valer 0 também. J está valendo 0. E aí ele vai pedir para eu inserir alguma coisa lá na tela. Então ele está lá na tela, né? E olha só, se eu der um next line aqui, o scanf fica parado no programa esperando o usuário inserir alguma coisa. Então digamos que eu insiro o valor 10. Se eu inserir 10, olha só, I vale 0, J vale 0, mat índice IJ está valendo 10. Significa o quê? Que aqui nessa posição, estou inserindo o valor 10. Tá entendendo? Bora pro próximo. Olha só. Se eu der um next line agora, o que vai acontecer? J está valendo 1 agora. J está valendo 1. Dou um next line, ele imprime na tela. Dou mais um next line, ele fica esperando o scanf, ó. Vou inserir, por exemplo, o elemento 20. Inseriu 20. Olha só. I0, J1 recebe 20. I0, J1, 20. Beleza? Então é isso que está acontecendo, olha só. Se eu der um next line aqui, ele vai fazer o J incrementar e agora a máquina vai ficar parada aqui esperando eu inserir o próximo elemento. Vou inserir o 30, por exemplo. Inserir o 30. Olha o que vai acontecer agora. Só um minuto. O que aconteceu? Ó, o I está valendo 0, o J está valendo 3. Por engano, eu apertei 2 vezes o next line, tá? Então ele já executou 2 linhas em sequência. Acontece que o J estava valendo 2. Quando o J estava valendo 2, a gente tinha I igual a 0, J igual a 2. No caso, estaríamos acabando de preencher esse cara aqui, ó, com 30. Ok? Ó, I0, J2. E aí o J agora está valendo 3. Ó, se a gente vem aqui no programa, agora o J está valendo 3. Beleza? Quando o J valeu 3, eu quebrei esse laço aqui e o laço mais externo, ele foi iterado. Quando eu iterar ele, se eu der um next line aqui, ó, o que vai acontecer? Quando eu der um next line aqui, o meu I vai passar de 0 para 1, tá? E aí o J está valendo 3, tá? Vou fazer o next line, né? O J vai ser reinicializado, portanto, para, ó, 0. Percebe? Para cada nova iteração do I, para cada novo valor que o I assume, o J começa do início, ok? E aí eu estou mexendo com o elemento da linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0, tá? Se eu der um next line aqui, e mais um next line, agora tomar cuidado para não apertar 2 vezes, né? Ele vai estar preenchendo esse carinha aqui, eu vou preencher ele com 40. Se eu der um enter, olha só, linha 1, coluna 0 recebe 40. Na nossa memória de rascunho lá, ó, eu teria esse 40 nessa linha 1, coluna 0 aqui.
Beleza? Olha só, se eu der um next line agora, o que vai acontecer? O J vai ser incrementado. O J incrementou, eu estou preenchendo agora o elemento do meio da minha matriz. Ó, 50 aqui, puf. Linha 1, coluna 1, I igual a 1, J igual a 1 também. Vamos lá para o rascunho, olha só. 1, 1. 50. Não foi isso que eu coloquei lá, ó? Beleza? Então se eu venho aqui agora e dou mais um next line, o J está valendo 2, J valendo 2. Se eu preencher aqui, por exemplo, o valor 60, beleza? Eu estou agora com o cara da linha 1, coluna 2, valendo 60. Se eu vier no rascunho, linha 1, coluna 2, 60. E assim sucessivamente. Ó. Agora, quando eu der o next line, ó, presta atenção nessa passada. A gente passou a última sem querer, porque eu dei um double clique no next line. Agora, olha essa passada. O J está valendo 2. J está valendo 2. Já tinha acontecido antes, só que passou meio rapidinho, talvez você não tenha percebido. Agora que eu estou na linha de número 1 e o J está valendo 2, quando o J passar a valer 3, se eu der um next line aqui, o J vai passar a valer 3. 3 já não vai ser mais menor do que 3. Esse laço das linhas 21 a 23, ele será encerrado e o laço que termina aqui na linha 24, ou seja, o laço da linha 29 a 24, ele vai ser iterado mais uma vez. E aí o valor de I é que será incrementado. Então olha só, incrementei o valor de J, puf, quebrou o laço. Agora eu vou incrementar o valor de I, ó. Então I passou a valer 2. Agora eu estou falando da terceira linha, da linha de número 2. Então se eu preencher agora esse valor aqui, por exemplo, olha só, com 70, o que eu vou ter? Eu vou estar preenchendo esse cara com 70. Pulei de linha, percebe? E para cada linha que eu pulo, olha só, para cada novo valor que I assume, o J obrigatoriamente reinicia do zero. O J reinicia do zero. Ok? Por quê? Porque esse laço de repetição da linha 20, ele tem que se inicializar do zero para cada nova iteração do laço da linha 19. Então vamos dar continuidade, ó. Agora a máquina está esperando eu inserir um próximo elemento, vou colocar o 80 aqui. Colocando o 80 nessa posição aqui, ó, linha I igual a 2, J coluna igual a 1. Então, ó, 2, 1, 80. Maravilha? E por fim, o último elemento vai ser o 90 que eu vou pôr aqui, ó. Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para você, debugando devagarzinho, para você perceber o mecanismo das matrizes. Ó, agora, o J da linha 20 aqui fez com que a expressão fosse quebrada, o I vai ser incrementado para 3 e vai quebrar essa linha também. O meu programa, nesse momento, olha só, ele vai ser finalizado, ok? E lá na memória eu vou ter preenchido com 90 esse tiozinho aqui, e o programa, nesse caso, ele se encerra. Beleza? Tudo bem. Então vamos aqui. Deixa eu explicar para você uma coisa. O enunciado, ele está falando para eu ler uma matriz 3 por 3. Então, o que eu fiz nesse enunciado? Por enquanto, eu fiz isso aqui, ó, li a matriz. Agora, o que eu tenho que fazer? Bora para o enunciado de novo. Após preencher toda a matriz, o usuário deve inserir uma chave de busca X. Então, eu vou ter uma chave de busca X. Criei uma variável aqui, ó, X. Tá. Caso exista algum número igual a X que esteja dentro da matriz, o algoritmo deve mostrar na tela os índices de linha e de coluna na qual o X foi encontrado pela primeira vez. Então, por exemplo, no nosso rascunho, olha só. Por exemplo, deixa eu apagar um pouco das coisas aqui. Estou navegando na matriz mate aqui, seguindo essa ordem das setinhas, né? Seguindo aqui de linha após linha, para cada linha eu verifico cada coluna dela. Digamos que o usuário inseriu um X, uma chave de busca X, igual, por exemplo, a 40. Tá? Então o que vai acontecer? A máquina ela vai vir aqui na linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 0, mate índice 00, é igual a X, que é igual a 40? Não, então eu passo para o próximo. Aí eu vou incrementar o J em uma unidade, J passa a valer 1. Linha 0, coluna 1, mate índice 01, que é igual a 20, é igual a
x que é igual a 40? Não, não é também. Estou fazendo uma busca, é isso que o algoritmo está pedindo aqui, tá? É isso que ele está pedindo no enunciado. Próximo, ó, agora o j incrementado, passa a valer 2. Vou verificar, mate índice 0, 2 é igual a x? Não, 30 não é igual a 40. Vou para o próximo, ó, mate, agora vou ter o quê? Ó? O j seria incrementado em uma unidade, eu quebraria o laço das colunas e o i é que seria incrementado em uma unidade, passaria de 0 para 1. Então aí o j seria reinicializado com 0 e eu verificaria o elemento da posição da matriz mate índice 1, 0. Mate índice 1, 0, que é igual a 40. É igual a 40, que é a chave de busca lá? Sim. Então eu encontrei a linha I, coluna J, igual a 1 e 0, respectivamente, aqui, na qual o 40 está encontrado ali. Ok? É uma chave de busca o 40 nesse caso, o X. É isso que o enunciado pede, ó. O algoritmo deve mostrar na tela os índices da linha e da coluna na qual a posição do X foi encontrada pela primeira vez. Beleza? Caso contrário, o algoritmo deve se encerrar com uma única mensagem dizendo chave não encontrada. Ou seja, se o cara digitar não um x igual a 40 aqui, mas digamos que o cara digitou um x igual aqui, por exemplo, a, sei lá, a 200. Nesse caso, a máquina vai passar posição a posição e vai ver que ninguém é igual a 200. E aí, ao final disso tudo, a máquina imprime uma única vez na tela que o elemento não foi encontrado. Ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso código. Depois que a gente leu todos os elementos, eu vou ter que pedir para o usuário inserir a tal da chave de busca. Ok? E aí, eu leio para dentro de x, um %d, que vai ser um inteiro, que vai ser minha chave de busca. E daí eu vou ter que sair vasculhando posição a posição da matriz, do mesmo jeitão que eu saí vasculhando quando eu estava preenchendo a matriz. Então eu só copio ali, ó, esses dois for aninhados, tá? Lógico, eu vou deixar as chaves bonitinhas aqui do jeito que deve ser. Então, olha só, essa lógica do i no for mais externo e do j no for mais interno, ela deve ser aproveitada por você. Porque ela é a lógica padrão para se navegar por todos os elementos de uma matriz. E aí eu vou fazer o quê? Para cada elemento da matriz, eu vou verificar o quê? Se mate índice i j for igual a quem? A chave de busca, ok? Significa o quê aqui, ó? Significa que encontramos a chave de busca. Ok? E aqui eu tenho uma coisa muito importante. O algoritmo ele pede, o enunciado ele pede o seguinte, ele quer saber qual é a linha e coluna da posição. Tá? Linha e coluna. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar algumas variáveis de backup, que vai ser aqui o lim e o call. Tá joia? O lim e o call. E aí eu vou fazer o seguinte. Quando eu encontrar esse elemento, eu vou fazer o lim receber o i e o call receber o j. Linha i, coluna j, na qual eu encontrei esse cara. Tudo bem. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um break. Ok? Eu acho que eu nem precisaria desse lim recebe i, esse call recebe j, mas eu vou fazer isso para ficar mais claro que a gente realmente está salvando as posições nas quais o i e o j fizeram com que o elemento fosse igual à chave. O elemento da matriz na posição i e j estão sendo igual à chave de acordo com essa condição aqui, ó. Tá. Tudo bem, volta ao enunciado. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter que dizer qual é essa posição. E caso... Bom, vamos lá, vou dizer só qual é essa posição. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma flag. Eu vou criar aqui uma flag, que é a flag achou. A flag achou, ela começa valendo 0. Começa valendo 0 a flag achou. Então, significa o seguinte. Quando eu achar
eu faço o achou valer 1. E aí o que vai acontecer, gente? Olha só. Eu vou navegar por cada posição I e J, I e J, I e J. Quando eu achar um I e J que faz com que mate I e J, mate posição I, J, mate na linha I, coluna J, esse elemento da matriz seja igual a X, nesse momento eu mudo o achou para 1. Significa que eu só vou entrar nessa linha de código, no qual o achou vira 1, se a condição de encontrarmos a chave for satisfeita. Ok? E quando essa condição é satisfeita, o achou vira 1. Eu salvo a linha e a coluna e dou um break. Se eu der um break aqui, eu interrompo o laço todo. Ok? E aí eu faço o seguinte, ó. Se eu tiver aqui um achou igual a 1, vou fazer o seguinte aqui, ó. If achou igual a 1, eu dou um break aqui também. Significa que eu não preciso mais procurar esse elemento. Por quê? Porque eu só preciso mostrar a linha e a coluna da posição na qual o elemento foi encontrado pela primeira vez. Então eu encontrei o elemento, já não preciso procurar mais ninguém. Dou um break no laço mais interno e dou um break no laço mais externo. Maravilha? Se eu fizer isso, eu posso vir aqui ao final e fazer o seguinte, ó. If achou igual a 1, significa que eu encontrei um elemento, e eu vou dizer o seguinte, ó. Printf. O elemento %d, que vai ser o meu x, a minha chave, foi encontrado na linha %d, coluna %d. Ok? Barra n. E eu coloco aqui, ó, o primeiro %d aqui é o x. A chave foi encontrada na linha I, coluna j. Maravilha? Caso contrário, olha o que o meu enunciado diz. Caso contrário, o algoritmo deve se encerrar com uma única mensagem dizendo chave não encontrada. Ou seja, se eu passar por todas as posições do mate IJ e nenhuma delas eu tiver essa condição aqui satisfeita, o achou nunca vai ser igual a 1, ou seja, o achou vai continuar sendo igual a 0. Então eu caio em um else aqui embaixo, olha só, e eu satisfaço aquela condição do enunciado que diz o seguinte, ó, printf, chave não, chave não encontrada. Beleza? Maravilha. Bora testar? Eu vou compilar e eu não vou debugar, eu vou executar direto aqui só para a gente ver se está funcionando mesmo. Então vou colocar aqui os elementos igual eu tinha feito aqui, por exemplo, no rascunho. Vamos para o rascunho, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esses foram os elementos. Então vamos lá. 10, 20, 30 na primeira linha, 40, 50, 60 na segunda linha. Ó, começando aqui a terceira linha, linha de índice 2, eu vou ter 70, 80, 90. Chave de busca. No nosso exemplo anterior, a gente tinha colocado 40, tá? 40 foi encontrado na linha 1, coluna 0. Será que é a linha 1, coluna 0? É mesmo, a linha 1, coluna 0. Ó, lembra que a gente tinha feito o exemplo? Ó, o 40 ele estava aqui, lembra? Ó? A gente fez um exemplo e o 40 realmente está aqui, então bateu com caso de teste. E se eu tentar executar mais uma vez aqui? Vamos lá. Fazer um outro teste aqui agora. Vou inserir os mesmos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E a chave de busca agora, eu vou colocar aquela chave de erro 200, né? 200 não está na nossa matriz. Então, se o 200 não está na matriz, chave não encontrada. Percebe? Então, essa lógica aqui, o que eu vou falar para você fazer? Se você não entendeu o que está acontecendo nessa lógica aqui, é importante você debugar. Coloque um breakpoint, por exemplo, nessa linha aqui, ó. Nessa linha também talvez seja útil, ok? Nessa linha talvez... Mentira, nessa não. É nessa talvez também. Nessa também. Sim. Ok? Faça um breakpoint de cada vez, combine breakpoints, examine o conteúdo das variáveis i, variável j, mate índice ij, o achou, linha qual, veja aí, enfim. Teste o seu algoritmo, teste o seu código e veja se ele está correto. Olha só, inclusive a gente nem se aproveitou dos casos de teste do livro, mas ele dá aqui uma solução similar, ó. Ele coloca, por exemplo, os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ao invés
de 10, 20, 30, 40 e tal, até 90, né? E aqui ele faz uma busca pelo valor 5, tá joia? E aí ele vê que nesse caso de teste, o dado está na coluna 2, linha 2. Lembrando que aqui no meu algoritmo, olha o que ele está fazendo, ó. Ele está considerando a linha inicial e a coluna inicial partindo do 1, né? Então, de novo, o gabarito do livro ele está considerando um pouco mais de empatia pelo usuário, né? Ele está considerando que os elementos vão da linha 1 até a linha 3, coluna 1 até coluna 3, percebe? Tá joia? O que não faz muita diferença do ponto de vista lógico da solução. Claro que para o usuário isso vai fazer diferença. Tá bom? E aqui a gente tem uma outra solução aqui, um outro caso de teste, onde eu insiro do 1 ao 9 na matriz, tento buscar o 10 e ele não encontra. Vamos ver o código aqui? Ó, o código aqui ele fez, olha só, ele fez com while. Fez com while. Fez com while e ele colocou a variável achou, olha só, na comparação dos while. Então ele fez uma lógica diferente aqui no gabarito. Tenta entender essa lógica do gabarito também, tá bom? Dá uma olhadinha nisso. Maravilha? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí, não fique com dúvida. Pergunte, corre atrás do seu conhecimento. Belezinha? A gente se vê no próximo exercício. Até mais.